Meu povo, milagres de Jesus. Eu falei que a gente vai ler uma lista aqui no plano de leitura de 36 milagres, né? Mas não foram só esses. Não foram só esses. Em João 20, versículo 30, diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro de João. Alguns estão em Mateus, alguns estão em Lucas, alguns estão em Marcos e alguns não estão, porque não foram todos os milagres que foram registrados na palavra. Então tem muita coisa para a gente aprender, porque em cada milagre tem um contexto, tem uma história, tem um cenário diferente, tem muita coisa para a gente aprender. Nós temos muito a aprender com os milagres. O milagre ele pode gerar fé. Guarda isso que eu estou falando, pode. Mas o milagre também ele pode adoecer a fé. O milagre também pode adoecer a fé. E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje de manhã, hoje à noite. Olha, Afonso, falando de manhã aqui. Vamos conversar um pouco hoje aqui nessa noite sobre quando que esses milagres, eles adoecem também a nossa fé. Mas hoje a gente vai ficar num milagre específico, que está lá em Marcos 1. Eu escolhi esse porque esse milagre para mim, ele traz tanto ensinamento, ele traz tanta coisa importante, quando a gente pensa sobre os milagres, que não tive como começar com outro. A cura do leproso em Marcos 1, eu vou ler do 40 ao 45, depois a gente vai tirar alguns trechos desse texto e trazer para a vida da gente, tá bom? Um leproso aproximou-se dele, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes limpar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça a sua purificação. Pela sua purificação, os sacrifícios de Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu, o ex-leproso, e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. A história é curta, né? Jesus está em um local, um leproso vem, se ajoelha e diz: se quiseres, podes limpar-me. Jesus se enche de compaixão e diz: quero ser limpo. E deu uma advertência a ele: não conte a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, cumprir os rituais normais da época que precisava ser cumpridos para que ele fosse reinserido na sociedade, não mais agora escanteado de lado como um leproso. E eu queria destacar algumas coisas, e a primeira delas é essa fala de Jesus: não conte a ninguém. Jesus cura o leproso, e o texto chega a dizer que ele faz uma advertência severa, dizendo o que para ele? Não conte isso a ninguém. Em outras 3 vezes Jesus curou e deu esta ordem. Ele deu esta ordem quando ele curou, ressuscitou a filha de Jairo. Ele disse para ele não contar nada a ninguém. Quando ele curou um surdo mudo em Marcos 7, ele dá essa mesma orientação: não conte a ninguém. A cura do cego de Betsaida também, ele também dá orientação para que não seja contado isso para ninguém. E aí eu faço uma pergunta que você deve estar fazendo aí: por quê? Por que será que Jesus deu esta orientação dizendo: não conte isso a ninguém? Não conte isso a ninguém. A primeira coisa que eu consigo trazer e trago com tranquilidade é que Jesus não queria chamar atenção para a sua identidade messiânica naquele momento.
queria chamar a atenção disso. Isso é muito nítido quando ele vai expulsar os demônios. Até coloquei alguns trechos aí. Quando os demônios chegam dizendo: sei que tu és santo de Deus, tu és o filho de Deus, Jesus, filho do Altíssimo. Jesus responde: cala-te e sai dele. Ele mandava o demônio calar a boca e sair. Porque ele não queria ser, naquele momento, reconhecido na sua identidade. Naquele não era o momento, não era a hora do Messias se revelar de uma forma tão popular, e que o milagre trazia. Isso apressaria a sua morte. Jesus seria provavelmente morto mais rápido. Lembre-se que o momento em que decidem matar Jesus é quando ele ressuscita Lázaro. O pessoal chega e diz: não, agora não tem mais jeito, a gente tem que matar ele. Se vai lá em João 11, não tem mais jeito, a gente tem que matar. Então apressaria a sua morte. Jesus tinha muito ainda a ensinar, ele tinha uma equipe a formar. Mas eu acho que vai além disso, sabe? A visão da época do Messias era uma visão de vencedor. Era uma visão do cara que ia resolver o problema de todo mundo, que ia destruir o Império Romano. E ser identificado com essa visão naquele momento não fazia muito sentido, não era o que Jesus naquele momento, precisava dessa atenção. Então ele mandava os demônios calarem a boca sobre quem ele era, ele curava as pessoas e diga: não faça. E interessante ser nesses 4, porque é uma ressurreição, um surdo mudo, um cego e um leproso, que é justamente o que as profecias de Isaías diziam que o Messias ia fazer. Tanto que quando João Batista pergunta: ele é o Messias? Ou a gente tem que esperar outro? Ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Avisa isso para João Batista. Profecia de Isaías se cumprindo nesses sinais miraculosos. Então Jesus segurou. Mas eu acho que não é só isso, Eu acho que o milagre, aí é o segundo ponto, o milagre muitas vezes ele atrapalha a fé. Deixa eu parar nessa frase. O milagre muitas vezes atrapalha a fé. Atrapalhava o que Jesus tinha para ensinar. As pessoas não entenderam o reino, porque iam ficar tão ludibriadas com o milagre, que não iam entender a proposta do que ele queria trazer. Porque o milagre muitas vezes ele aliena e aponta para a satisfação imediata do eu. O milagre é algo que é feito, muitas vezes esse tipo de milagre na matéria, no físico, no aqui e agora, do aleijado que anda, do morto que ressuscita, Então o milagre, ou andar sobre as águas, ou acalmar tempestade, esse milagre muitas vezes aliena. E vocês têm dúvida disso? Não basta a gente ver os jornais, não basta a gente ler um pouquinho da história recente, como as pessoas elas ficam ludibriadas pelo milagre. E o milagre muitas vezes, em vez de gerar uma libertação, ele faz deixar a pessoa mais presa ainda, ou presa a um líder religioso, ou dependendo daquilo, acaba a pessoa ficando mais presa ainda. Dostoiévski, ele diz que a fé não brota do milagre, mas o milagre da fé. Porque muitas vezes o milagre, ele não gera fé. Muitas vezes ele acaba gerando dependência. Ele acaba gerando uma alienação. Ele acaba nos roubando a possibilidade de crer sem ver. Porque o milagre é uma manifestação concreta do poder de Deus aqui e agora. Então, às vezes, diante de um milagre, nem se precisa ter fé. Porque o milagre está ali estampado na cara. Filipe Yancey vai falar também sobre isso. E ele diz que, embora a fé possa produzir milagres, milagres não produzem necessariamente a fé. Pessoal, não é à toa que a tentação de Jesus no deserto, as 2 primeiras tentações de Jesus no deserto era de que ele fizesse um milagre. E por que isso era tentação? Por que era tentação, Jesus depois de 40 dias sem comer, transformar pedra em pão? Por que isso era uma tentação? Jesus teria feito o seu primeiro milagre em algo banal, para alimentar a si mesmo. Ele teria manifestado o seu primeiro milagre para si mesmo. E a resposta dele qual é? Nem só de pão viverá o homem. Ele está apontando para algo mais profundo. A gente vai já falar de pão de novo. Nem só de pão viverá o homem.
A segunda tentação era Jesus pular do pináculo do templo e os anjos ampararem ele. Imagina Jesus depois explicando o reino, depois de um evento desse. Ninguém ia entender o reino, ninguém ia entender a proposta dele. Se o pessoal já tinha a ideia de que ser seguidor de Jesus, o Messias viria para construir o império, agora deu, pessoal, porque olha o que nosso Messias faz. Ele pula do pináculo do templo e resolve tudo isso. Então o milagre atrapalha. Muitas vezes o milagre atrapalha. Muitas vezes o milagre ele vai atrapalhando a gente, porque o milagre muitas vezes ele cuida do pão, da carne, do terreno. O milagre cuida do material. E isso muitas vezes nos tira o foco daquilo que nós deveríamos de fato estar colocando nosso foco. E tem uma hora que Jesus fica indignado com isso. Porque lá em João 6, ele faz vários milagres. Ele multiplica os pães, ele anda sobre as águas, ele faz um bocado de coisa. E o povo estava doido assim. Vocês já viram isso, né? Já viram isso, né? Em várias religiões, né? Gente fazendo milagre e o povo atrás, assim como quem está atrás. Já viram isso? Então o povo estava lá atrás de Jesus, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí tem uma hora lá em João 6, que Jesus disse: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Percebe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês não estão me seguindo porque vocês viram os milagres e creram, mas foi porque vocês estavam com fome e eu saciei a fome de vocês. Não busquem o pão que se estraga, mas o pão que é para a vida eterna. E muitas vezes esses milagres, né, e esse espetáculo de milagres que muitas vezes nós temos em algumas igrejas, eles mais geram alienação das pessoas, eles mais geram um afastamento de uma fé singela do que de fato uma libertação e uma proposta de uma vida diferente, porque está cuidando daquilo que é terreno. Tem uma cura que Jesus faz, que é do paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum é aquele que é carregado por 4 homens e quando chega na casa não consegue entrar, porque Jesus já tinha virado popstar e já tinha gente ao redor dele por tudo que ela... Vocês acham que o pessoal estava atrás de Jesus? A multidão zona mesmo, por causa de quê? Dos milagres. E muitos sem entender nem o que ele estava falando, que na hora que em João 6 ele dá uma descascada no pessoal, o pessoal vai embora. Então estava lá o povo na casa, vê o paralítico de Cafarnaum, abre um buraco no teto, começa a descer o paralítico. O que Jesus diz para ele? O que Jesus diz para esse homem que está descendo lá nas cordas? Ele diz: filho, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. É isso que ele diz primeiro? Não. O que ele diz primeiro é: filho, perdoados são os teus. Ele cuida primeiro do pão que é eterno, para depois tratar do pão que estraga. Porque de que adianta eu adoecer hoje, ser curado, estar no estado terminal, ser curado, mas não ter a vida eterna em Cristo Jesus? Eu vou viver mais 40 anos? O que é mais 40 anos para a eternidade? Então Jesus, quando olha para aquele paralítico, ele não está olhando para um paralítico, ele está olhando para um filho de Deus que precisa ser perdoado, porque esse era o verdadeiro milagre que aquele homem precisava. Ele chama de filho e ele diz: perdoados são os teus pecados. E tem muito nessa frase, porque o paralítico, o leproso, na época a doença era tida como uma maldição de Deus. Então na hora que Jesus olha para um doente e chama de filho, ele está tirando o doente dessa condição de maldição. E na hora que ele diz: perdoados são os teus pecados, ele está dizendo: não tem mancha sobre ele, eu perdoo os pecados. Mas Jesus, quando vê aquilo, ele está cuidando de quê? Ele está cuidando do pão que é eterno. E quando a gente está vivendo uma fé em busca do pão que estraga,
e uma busca frenética, sabe? Para que simplesmente a vida da gente seja resolvida, os nossos problemas sejam resolvidos, e que a gente não adoeça, que a gente não morra, e que a gente não tenha problema nenhum, e que apareça dinheiro na conta da gente do nada, que a gente quer atrás desses milagres, milagres, milagres e milagres. Eu tenho minhas dúvidas se você está achando sua fé, ou se você está perdendo. Então a gente precisa primeiro pensar de que o milagre, ele pode adoecer a nossa fé. E que se o milagre vier, ele venha para glorificar o nome de Deus, ele venha para gerar fé na terra e não alienação. Amém, meu povo? Passada essa parte que eu julgo mais doutrinária, a gente poderia perguntar e dizer, mas então por que foi que Jesus fez milagre? Primeiro sim, se cumpriu a profecia disse isso, esses sinais foram dados. Mas é muito nítido nesse texto a palavra cheio de compaixão. Por que Jesus olha aquele leproso e curou aquele leproso? Ele teve compaixão daquele leproso. O texto diz, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão. E em vários milagres que Jesus faz e curas, esse texto está presente, essa frase está presente, cheio de compaixão. Em Mateus 14, diz que quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Deus estava no mundo caído, no mundo ferido. É tipo assim, eu não vim para curar, eu vim para estabelecer o meu reino, eu vim para colocar a semente do evangelho no coração das pessoas, eu vim para falar de um reino que vai se perpetuar. Eu não vim curar pessoas e alimentar multidões, mas eu não consigo não curar e não alimentar, porque eu me compadeço desse povo, porque ele se compadece de nós. Para mim o milagre, tem hora que o milagre e a cura, ele é um momento onde Deus assim, sabe, que não consegue segurar o seu amor e transborda, porque ele não consegue ver aquilo. Sabe, muitas vezes ficar parado ou deixar quieto. E ele vai e toca. Nós não cremos em um Deus que não se compadece de nós. Lá em João 11, na morte de Lázaro, quando está Marta e Maria chorando, Jesus chega e dizem para ele, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, mas agora já morreu. O texto diz que Jesus chorou. Mas não foi nessa hora. Sabe qual foi a hora que Jesus chorou? Foi quando ele viu pessoas chorando. Jesus chorou quando ele vê gente sofrendo, ele chora. Porque ele se compadece de nós. Ele se compadece das nossas angústias, ele se compadece das nossas dores. Eu não sei quais são os milagres que Deus tem para fazer na tua vida. Naqueles que representam o pão que estraga e naqueles que representam o pão que não estraga. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? O milagre do pão que estraga é aquele milagre que é momentâneo. O milagre do pão que não estraga, que tem consequência para a eternidade. Ele tem a ver com propósitos espirituais e não simplesmente com saciar uma fome ou corrigir um problema físico de alguém. Eu não sei quais os milagres que Ele tem a fazer na tua vida, mais de uma coisa, e não sei se Ele vai fazer, porque Ele não curou todo mundo. Alguém se tocou disso? Ele curou todos os leprosos da sua época? Ele curou todos os paralíticos da sua época? Ele ressuscitou todo mundo que morreu naquela época? Não. A gente chega já nesse ponto. Não. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: Ele não está indiferente e tem compaixão de nós, em nossas dores e em nossas lutas. Não tenha dúvida disso. Algumas dessas milagres e curas que Ele tem a fazer na tua vida, e eu gosto de pensar na milagre e na cura como uma parceria de Deus com o homem também, embora seja uma ação sobrenatural, mas tem um envolvimento nosso nesse processo também, em crer, em carregar o outro, em ficar embaixo da mesa esperando as migalhas que caem para poder comer. Tem ação nossa nesse processo. É parceria. É parceria. É Deus agindo em nós e através de nós e através do seu povo.
Mas Deus não está indiferente às dores que nós temos passado na nossa vida. E por último, meu povo, para mim uma frase no pedido do leproso, que para mim alinha teologicamente qual deve ser a nossa postura de fé diante de uma possibilidade de um milagre. Quando o leproso diz: se quiseres, podes limpar-me. Isso para mim é um equilíbrio entre duas verdades que elas não precisam brigar na teologia nem na palavra. Ele diz: se quiseres, ou seja, ele está reconhecendo a soberania de Deus. Ele está reconhecendo que Deus faz se Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele tem compaixão e estende a mão com quem Ele quer estender. Ninguém gosta de dizer amém para isso, mas é isso. Se quiseres, podes limpar-me. Eu creio que o Senhor é soberano e eu creio que o Senhor pode. Isso traz um equilíbrio na nossa postura diante das lutas da vida, dos milagres que Deus tem a fazer no pão que estraga e no pão da vida. Na nossa caminhada, na nossa rotina. E a gente tem sempre no Evangelho, olhando de uma forma geral assim para as igrejas e para os cristãos, a gente tem um pessoal meio capenga assim para um lado, sabe? Como a gente tem dificuldade às vezes de buscar o equilíbrio. Porque é fácil você encontrar uma pessoa que foi tão aqui estudar a soberania de Deus, estudou tanto a soberania de Deus e sabe tanto que Deus é soberano, sabe tanto que Deus, tem seus propósitos, tem seus desígnios, que não dá para entender, de que Ele faz quando Ele quer, de que Ele se compadece quando quer, de que Ele endurece quando quer, respeitando tanto essa soberania, que passa a ter uma atitude cética, fria e seca sobre os milagres de Deus. É tipo assim, como se fosse indiferente minha postura. Deus é soberano e Ele faz o que quer. E assume esse lugar, sabe? Assume esse lugar, que é um lugar de frieza, de muita consciência, mas de frieza. E aí temos, como somos muitas vezes exagerados para um lado ou para o outro, tem um pessoal que não é do se quiseres não, é o pessoal do podes. Que é a galera que diz que Deus vai fazer e tem certeza disso. É a galera que determina e diz: eu determino que Deus vai manifestar essa cura. Eu estou declarando aqui que Deus vai fazer. E eu fico, me dá uma vergonha alheia, sabe? Dá uma vergonha alheia, sabe aquela vergonha alheia de você dizer assim: cara, como é que essa pessoa tem a certeza? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi tanta gente morrer de certeza de cura, que a gente não pode ficar nesse lugar e determinar as coisas para Deus. Afinal de contas, Deus é quem? Nosso office God? Deus é o que é nosso? É o nosso servo, nosso despachante? Deus vai lá, cura aquilo ali, faz aquilo lá, determina, como se fosse a nossa palavra, a nossa atitude, a nossa fé que movesse Deus, e Deus obedece a gente. Percebe como esses extremos, eles são míopes, eles são doentes, eles são adoecidos? Mas o leproso veio numa frase, meu povo: se quiseres, tu podes, eu estou submisso à tua soberania, e ao mesmo tempo eu não vou deixar de crer o que o Senhor tem para fazer. Eu essa semana, quando visitei o Neto, visitei o Mário, eu orei por cura. Mas lembrando muito desse texto: se quiseres, tu podes. E como filho eu te peço, faz, Pai. Eu nem tenho coragem de determinar nada para Deus, como também não quero ir para o lugar onde eu não oro mais por milagres, por manifestações sobrenaturais, porque eu sou tão racional, eu sou tão submisso à soberania de Deus, que eu não consigo mais nem crer. E não quero estar nesse lugar também, onde eu fico mandando Deus fazer as coisas e dizendo para as pessoas certezas que não existem. Certezas que não são verdade. Porque não são verdade. Eu uma vez, no começo do meu ministério, estava numa reunião de oração, e a gente teve uma oração por uma criança que estava doente. E eu orei. Meus irmãos, vou dizer um negócio para vocês. Eu senti aquilo a única vez na minha vida. Eu senti
Sabe alguma coisa assim que você sentir que Deus curou a criança? Aí eu, como um bom batista, eu fiquei calado. Porque o coração do homem é enganoso. Eu podia estar tão envolvido com aquilo ali, desejando tanto, que eu não sabia se esse sentimento era a revelação de Deus ou era o quê. Eu fiquei quieto. Semana seguinte, a criança curada. E foi assim, eu soube na semana seguinte, mas ela foi curada naquele dia. Naquele dia. Aí digo para vocês, se eu tivesse declarado, vá para casa que o seu filho está curado, ia ter mudado alguma coisa? Não, né? Só ia chamar atenção para mim, né? Como eu estou chamando agora, né? Só ia chamar atenção para mim. Mas estou chamando agora com um propósito. Só ia chamar atenção para mim. Mas o fato não ia mudar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E ter a convicção de que Deus pode. Mas que a gente não sabe se Ele quer. A resposta para o leproso foi: eu quero ser limpo. E imediatamente ele ficou curado. Mas eu conheço histórias diferentes. O meu avô, Hildebrando, ele era um homem de oração. Não de orar muito não, mas vamos dar uma oração assim, quente, sabe? Do reteté, assim, do reteté batista. Controlado. Mas uma oração mais do fogo, assim. E por vezes meu avô foi usado a cura de pessoas. A Bíblia fala do dom de cura. Meu avô pegou câncer com 60 anos. Uma das filhas dele, que eu não lembro mais quem foi, se foi minha mãe, ou se foi alguém, ou a tia Vera, ou a tia Sô, chegaram para ele e disse: papai, ore para Deus lhe curar. O senhor não já orou tanto por outras pessoas foram curadas. Ora para Deus te curar. Ele olhou para a filha e disse: filha, eu já orei. E Ele não vai me curar. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês. Não se revoltem com Deus por causa disso. Deus tem os propósitos dele. Eu já orei. Ele não vai me curar. Na época, ele foi julgado como um homem que morreu porque não teve fé. Mas para mim, essa é a maior demonstração de fé que alguém pode ter. Eu já orei. Ele não vai me curar. Mas eu peço uma coisa a vocês. Não fiquem com raiva de Deus por causa disso. Morreu com 1 ano de câncer, com 61 anos, ele faleceu. Faltou fé? Faltou o quê? Faltou nada. A vida tem disso. Por isso a gente deve continuar clamando com fé e submissão à soberania de Deus, como aquele leproso. Se tu quiseres, tu podes limpar-me. Crendo que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. De que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E um nome que diante deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. De que não há nenhum outro nome dado entre os homens em que nós possamos ser salvos, senão no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nome de Jesus é poderoso para perdoar pecados. Ele é poderoso para restaurar as nossas feridas. Ele é poderoso para ressuscitar os mortos. O nome de Jesus é poderoso para nos curar, fazer um milagre, nos dando o pão que estraga, que às vezes é tão supérfluo, mas Ele é poderoso para fazer isso. Como Ele é poderoso para nos dar o pão que é eterno,
e que nunca se estragará na nossa vida. Nunca se estragará na nossa vida e na nossa história. O nome de Jesus, Ele é poderoso. E se nós vamos falar sobre milagres, a gente precisa largar essa série. A gente precisa iniciar essa reflexão e essas leituras, crendo que Deus pode todas as coisas. De que ao mesmo tempo Ele tem uma vontade soberana, que não nos cabe entender, nem questionar. Por isso que oremos como o leproso. Se tu quiseres, tu podes limpar-me. Pode ser que a resposta de Jesus para você seja: eu quero ser limpo. Mas pode ser que a resposta dele para você seja a que ele deu para o meu avô: eu não quero. Vem para mim. Eu tenho outros propósitos para outras pessoas aí. O seu acabou. Vem para cá. Isso só é tragédia para a gente. Nem é para Deus e nem é para quem morreu. Só é tragédia para a gente que fica. Então que a gente possa exercitar a nossa fé, numa fé madura, consciente. Que os milagres que acontecem na vida da gente, eles nos levem a crescer. Eles nos levem a ter uma fé mais madura. E não a adoecermos e alienarmos por causa do desejo do nosso estômago, do nosso coração. Amém, meu povo?